Prezados, vamos reiniciar a nossa sessão do dia 27 de maio de 2021, do turno da manhã. Nós iremos reiniciar a nossa sessão de julgamento com o item 143 da pauta, Maersk, né? Brasil, Brasmar, item 143 e 144. Passo a palavra de imediato à relatora, a doutora Fernanda. Presidente, eu vou solicitar que vocês abram o 144 primeiro, porque, na verdade, o julgamento do 143 vai depender da nossa análise do 144, se vocês me permitirem, eu já explico por quê. O 144, ele vai muito em linha em tudo que nós já julgamos de manhã, né? É uma penalidade por prestação de informação intempestiva. No caso aqui, o que aconteceu é que era informação sobre exportação e que foi prestada informação pela agência marítima com relação a uma série de BLs que tinham sido carregados para exportação, mas no final a mercadoria de um BL foi retirada, mas a declaração foi como se tivesse sido exportado. E aí a empresa prestou a informação de que, na verdade, parte não tinha sido exportada, só que prestou depois do prazo de 7 dias, que é o prazo autorizado para retificar a informação do que de fato tinha sido embarcado para a exportação efetiva. Aí as alegações são aquelas padrões que a gente enfrenta aqui, né? Ilegitimidade passiva do agente de navegação, que tem uma questão de nulidade de que o lançamento ele teria sido apresentado de forma incompleta e sem caracterização correta da infração, e que a pena deveria ser afastada em razão de denúncia espontânea, porque a retificação ocorreu antes da fiscalização inicial. Acho que vale a pena eu só fazer um comentário de que eu não estou acatando a questão de nulidade do lançamento por erro de fato, porque todos os critérios do decreto 70235 foram cumpridos e, de fato, a infração está capturada de forma correta, enfim, a fundamentação está lá. Então, diante disso, considerando a questão da legitimidade passiva que nós já passamos, por isso hoje de manhã várias vezes, né, e também da denúncia espontânea, eu nego o provimento, entendendo que a multa ela é correta, a aplicação dela é correta nesse caso. Então, eu mantenho o lançamento nesse caso aqui. Perfeito. Não tem nada diferente do que a gente viu. A única coisa aqui que é isso, é que só os fatos para vocês saberem, então era a questão voltada à exportação de um BL que foi declarado como embarcado, mas de fato ele tinha ficado para trás. Ok? Todo mundo compreendeu bem a questão, os fatos. Temos alguma divergência? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Presidente, aproveitar o gancho para elogiar a conselheira Fernanda, que realmente ela conseguiu sintetizar, mas sem pular nada, né? Poder de síntese. A coisa ficou ótima, assim, se a gente conseguir relatar e julgar os demais processos que tem a matéria parecida nesse ritmo, a gente vai conseguir cumprir a pauta, sim. Vamos lá. Obrigada, Gustavo. Esse outro processo, o que acontece? Ele é idêntico ao anterior, tão idêntico que ele versa sobre o mesmo fato. O que acontece é que, no que a gente acabou de julgar, ele foi um auto de infração lavrado primeiro, e aí por isso que eu preferi começar por ele em razão da data, e o que foi, e a capitulação, a fundamentação da multa foi prestação de informação extemporânea. Aqui, o mesmo fato, o mesmo BL gerou outro lançamento, só que aqui ele está dizendo que foi por não prestação de informação. E aí, os argumentos que a parte traz são os mesmos, mas a questão aqui é que a gente tem um duplo lançamento sobre o mesmo erro, digamos assim, do contribuinte em relação ao mesmo BL, né? Então, assim, nos outros casos, a gente julga que você pode aplicar várias multas no mesmo embarque, mas não em relação à mesma mercadoria, né? E, então, nesse sentido, como existiria, digamos assim, uma dupla cobrança e uma dupla penalidade com relação aos mesmos fatos, nesse caso aqui, como ele é posterior e o fundamento dele não é tão preciso quanto o outro,
eu entendo que nesse caso aqui a gente tem que dar provimento para afastar o lançamento. Porque, de fato, houve... E, assim, só para vocês saberem, o que ensejou toda a fiscalização foi justamente o fato de que, quando ele foi pedir a retificação, o sistema estava travado porque já tinha passado do prazo. Então, o fato dele ter que pedir para destravar o sistema é que gerou todo o red flag na fiscalização, né? Então, assim, nem dá para dizer que não teve apresentação de informação, porque ele que foi atrás da fiscalização para dizer que errou. E foi aí que a fiscalização começou. Perfeito. Com a palavra, doutor Oswaldo. Não, só porque eu vi que tem algumas outras questões aqui que a conselheira dava provimento antes. Com essa eu concordo em absoluto. Realmente me parece que há induplicidade, mas tem uma discussão sobre prestação intercorrente que... Não, eu tirei. Tirou? Já tirei, professor. É porque isso eu ia reconhecer de ofício, e agora eu decidi que eu não vou mais reconhecer de ofício. Quando a matéria é trazida pela parte, eu enfrento. Quando não, eu acho que talvez eu arrumei, mas não sei se atualizou. Talvez se você já tivesse aberto antes de eu atualizar, não apareceu. Mas eu não estou fazendo discussão de prescrição intercorrente. E aquela parte que você colocou sobre ausência de prejuízo ao controle aduaneiro? Que você colocou nessa? Enfim, isso eu também não comentei, exatamente. Para mim também, além de tudo, além de você não... É que, assim, primeiro eu queria jogar com vocês a questão da duplarização, né? Porque, enfim... Mas se ainda assim vocês quiserem manter... Nesse caso aqui, eu entendo que não teve nenhum prejuízo ao controle aduaneiro, porque, na verdade, ele não exportou. Então, ele disse que ele exportou mais do que ele efetivamente exportou. Então, na verdade, a fiscalização teve plena noção e pôde exercer o controle em tudo que saiu. Aqui a questão da prestação foi o que deveria ter saído e não saiu. Não, tá ótimo. Então, porque realmente eu concordo plenamente com a duplicidade, absolutamente, mas não concordo com essa tese do controle aduaneiro. Eu posso tirar, não faz diferença para mim. Fechou. Perfeito. Doutor Miller? Só uma sugestão, Fernanda, já que estamos falando, não seria o caso de citar o processo no voto e solicitar o pensamento, uma coisa assim, porque a gente está usando a informação aqui de um processo, olha, houve penalidade em duplicidade, mas como são dois autos separados, talvez a pensar seria uma boa ideia. Não sei se precisa, mas se vocês quiserem... O regimento é possível, já que é o mesmo fato. Não, eu não sei se precisa, Miller, porque a gente o que importa é que o julgador tenha conhecimento do fato na hora que ele julga. E eu fiz questão de que vocês soubessem. E eu cito o número do processo, então isso vai estar claro nos autos. Mas se vocês acharem melhor, ok. Um pouco antes da conclusão aqui do voto da relatora, ela menciona aqui, vou tomar liberdade de ler o seu voto. Ela vem aqui comparando ambos os processos, verifica-se que o auto de infração do processo tal, que a gente acabou de julgar, foi lavrado antes desse, o que lhe dá prevalência, etc. Eu acho que... E eu ainda coloquei a parte, né? Eu fiz uma transcrição literal ali, onde ele fala dos fatos e do que aconteceu. Então, perfeito. Seguimos, então. Inclusive, o número do CE mercante está ali destacado, que é o mesmo. Acho que o apensamento tem outras regras, nem sei direito, mas eu acho que são processos autônomos, né? Apenas com questão prejudicial. Enfim. Temos alguma divergência? Presidente, só para deixar consignado aí que eu me alinho ao que o doutor Oswaldo falou em relação ao controle aduaneiro, mas vai ser retirado, então eu acompanho integralmente. Eu coloquei porque eu não sabia se vocês iam querer ir além, então já fui meio precavida, mas enfim, não é necessário aqui. A relatora já avisou que iria fazer essa alteração no voto. Ok, não havendo divergências, proclamo o resultado do item 143, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Próximo item da pauta, itens, na verdade, porque é o recorrente MTI Transportes Internacionais, e esse recorrente está com processo nos itens 147, 148 e 149. São 3 processos. Passo a palavra ao relator, doutor Luiz Felipe. Presidente, tudo muito rápido, são 3 processos iguais. Eu vou abrir, já está na pasta, o 147, que é o de final 1136. Mérito é exatamente o mesmo dos processos anteriores. Eu vou nas partes quentes, digamos assim, do
do voto. Deixa eu abrir, eu me perdi. 11:03. Então, eu vou direto para o voto. Tem uma preliminar de nulidade, é DRJ Rio, salvo engano, DRJ Rio. Tem uma preliminar de nulidade que eu estou reconhecendo de ofício, por ser acórdão do DRJ Rio, deixo isso expresso. Eu estou afastando a nulidade, porque ele trouxe, eu já estou aqui na folha 5 do voto. Compulsão no alegado, concurso dos autos, observa que na impugnação de 35 a 45, a recorrente sustentou basicamente que não é transportador, já que não emite conhecimento, não houve falta de prestação, não se enquadrando na tipificação da conduta, não houve intenção de lesar o físico e denúncia espontânea. Eu considero que esses argumentos foram afastados pela DRJ Rio, então eu não acato a nulidade, eu vou analisar o mérito. No mérito, a gente tem uma desconsolidação de carga, registro extemporâneo, eu estou aqui já na folha 6. Segunda fiscalização aduaneira, registro de carga, concluiu a 23/11/2010, atracação registrada em 25, ou seja, houve descumprimento. Trago aqui as telas, que mostram lá a data da prestação. Então, fica caracterizada o atraso, né? Ele também falou denúncia espontânea, que a gente já conhece, não vou tratar. Aquela questão de depende de informações terceiras, que a gente também já tratou no voto anterior, não vale a pena. E ele traz uma última alegação, que eu vou ler aqui, porque essa não é tão usual assim. Que é o finalzinho, onde ele fala da sanção de advertência. Então, eu estou lá na folha 9 do acórdão. Tem uma alegação de não confisco, razoabilidade e proporcionalidade, que eu também estou afastando pela súmula 2, e vou lá. Por fim, quanto à alegação de que a penalidade aplicada deveria ser substituída por uma sanção administrativa de advertência e pela multa de R$100 por volume não manifestado, melhor sorte não socorre a recorrente. Tanto as sanções administrativas quanto a multa que se refere à empresa foram instituídas pela Lei 10.833 de 2003. A sanção de advertência para atrasos consumais da prestação de informações sobre a carga foi estabelecida pelo inciso 1, a linha H, de 76, e como expressamente prevê o seu parágrafo 15, não afasta a aplicação de pena pecuniária a objeto de presente processo. Ou seja, sem prejuízo de sua aplicação, o agente de carga também poderia ser objeto de sanção administrativa, né? Porque tem uma sanção de advertência em caso de atraso contumaz. Já a multa de R$100 por volume, mencionada pela recorrente, expressamente prevista no 107, a linha 9, inciso 9, a linha A, do 3766, se aplica ao transportador que trouxer carga a bordo do veículo sem registro em manifesto ou documento de efeito equivalente, não se aplicando ao agente de carga na situação descrita nos autos. Diante do exposto, não vejo fundamentos para a insubsistência do auto de infração ou para a reforma da anulação do acordo recorrido. Nesse sentido, voto conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa ao princípio não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, e por rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, negar-lhe provimento. Perfeito. Alguém diverge? Doutor Ronaldo, você está com o áudio aberto. Fez a eco em algum lugar aí que eu falei. Ótimo, perfeito. Só uma dúvida na redação do acórdão, Luiz Felipe. Eu vi aí quando você fez a leitura. Abre o áudio, por favor, Felipe. Sim. É o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui das suas conclusões, a gente julgou 2 processos seus bem parecidos com esse, que foram da assessoria do FC Assessoria Aduaneira, né? Uhum. Um deles tinha a questão da alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação acessória e outro não tinha. Aí eu vi aqui agora que você falou que esse tinha, mas no seu dispositivo você não colocou. Tem, não tem? Nesse processo? Eu vou dar uma checada
Eu, no mérito, eu não tratei. Se você olhar a análise do mérito, você falou, você falou agora. Eu citei. Pode ser que a citação esteja... foi sustentado pela agente de carga e sua peça é recursal em síntese que depende de informações prestadas por terceiros. Eu só estou com receio, eu só estou com esse... Não é um preciosismo, não. É só para evitar embargos. Né? Isso. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida, presidente, para a gente não ter esse risco. Eu vou abrir o... É o processo... Estou abrindo aqui, presidente, recurso voluntário. Tá aqui, sim, presidente. Eu vou trazer a argumentação feita no processo anterior para afastar, tá? Não vai dar, vai ter omissão, sim. Acho que o Lázaro travou. Ou gostou muito da sua argumentação, uma coisa ou outra, destravou. Você me ouve, Oswaldo? Agora foi. Vocês tinham travado. Comigo tinha acontecido, vocês estavam travados. Mas beleza, agora foi. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui para proclamar o resultado certinho. MTI. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em 1. Conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa, os princípios não confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como da alegação de possibilidade de cumprimento da obrigação acessória. 2. Rejeitar a preliminar de nulidade. E 3. No mérito, negar-lhe provimento. Item 148, doutor Felipe. 148 e 149 são iguais, presidente. Perfeito. Iguais ao 147? Iguais ao 147. Ah, tá ótimo. Então, o resultado do item 147, ele também vale, ele também se estende para os itens 148 e 149 da pauta. Doutor Felipe, continuamos com o senhor, item 150 da pauta, recorrente Rivaldo de Almeida. Está na pasta. Igual DRJ Rio, ele alegou na impugnação que, vou lá na página, folha 4, compulsando o alegado com consta dos autos, observe que em sua impugnação, além de defender a nulidade da autoinfração, de arguir a ocorrência de denúncia espontânea, defender que a pena devia ter sido substituída pela sanção administrativa de advertência, a recorrente sustentou que teria prestado todas as informações dentro do prazo de 40 horas exigidos pela AN, apresentando depois por escrito a solicitação de retificação. Aqui eu transcrevo a parte que ele fala. Vê-se, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso como a severa recorrente, e aí eu vou mais para frente. Ora, a arguição de prestação tempestiva das informações exigidas, ainda que posteriormente retificadas,
seria argumento por si só passivo de afastar a atuação e deveria ter sido enfrentado pela decisão de piso que não ocorreu. Na verdade, né? Apesar de, no caso concreto, a atuação ter sido promovida pela prestação desse tempo da informação requerida e por não ter o agente de carga retificado a informação anteriormente prestada dentro do prazo, como se sai da descrição dos fatos, não poderia a autoridade julgadora de primeira instância deixar de apreciar o fundamento trazido pela impugnante. Diante do exposto, tendo em conta que a decisão deixou de analisar fundamentos utilizados pelo contribuinte em sua impugnação, capaz de afastar a finalidade, considero materializado o cessamento de direito de defesa pela aplicação do artigo 59, inciso 2, do 3766, implicaria a nulidade da decisão. Deve ser reconhecida de ofício a nulidade do acordo do RJ Rio. Mesmo caso anterior, né? Esse eu estou parcial provimento para anular, né? Certo. Tá. Estou reconhecendo de ofício também, presidente. Aham. Bom, item 150. Alguém diverge do voto do relator? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do acórdão da DRJ, determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão. Próximo item da pauta, nós iremos retornar o processo da recorrente ABC Shipping, que o conselheiro Oswaldo se declarou impedido. É o item 137 da pauta. Então, gente, eu vou indo, aí vocês me ligam quando eu puder voltar. Pode ser? Perfeito, perfeito. Vai lá. Vou convocar a conselheira Ariane. Esses processos vieram da primeira TE, não foi, Luiz Felipe? Todos eles. Eu julguei na sessão agora de maio, alguns desses Savino, eu acredito que deve ser muito parecido. Está aguardando só formalizar meu voto. E esse outro, Schechner, também. Esse 51 e o 52, o Oswaldo também está impedido ou não? Eu acho que sim. Sim, Savino está impedido. Porque a gente podia começar por eles só porque eles são iguais, né, Luiz? É também nulidade da DRJ, né? Mas eles têm conclusões distintas, eu acho. Um eu acho que é nulidade, o outro não. É verdade, o outro não. Então tá. É que se fosse tudo igual, eu ia dizer para já ir na mesma toada. Aí eu olho um por um, porque não, tá certo. Tem uma consistência no que a gente está votando, né? Sim. Não. Conselheira Ariane já está entrando.
Entrou. Acho que ela entrou, né? Acho que sim. Olá, pessoal, boa tarde. Olá! Oi, Arielle. Colega. Oi. Tudo bem, oi, Mila? Você também está aqui? Estou aqui. Oi, Fernanda. Oi, Tudo pessoal. bom? Oi, Léo. Hoje Tudo não está bem, no carro. Lázaro, Ronaldo, Felipe, tudo bem? Não está no carro hoje, hein? Não, hoje eu tô com os unicórnios. Cada dia Ai, um uma cenário. coleção de unicórnios, que lindo! Ela estava aqui, ela terminou a sessão no carro. Foi. Foi A Arielle com histórica essa emoções, assim, sessão. O fato Ela mais até- inusitado que eu já vi nas sessões do carro, ela Eu fiquei dirigindo morrendo de e medo de aparecendo jogando. migalhas. Ó, Ela você na ia ficar TR famosa, também. entrou para os anais do CARF. Risco de tomar multa É bobagem, valeria a pena. Todos bem? Sim, Graças todo a mundo Deus. bem. Obrigado por ter disponibilizado. Você está ao mesmo tempo em outra turma, não? Eu estou substituindo na primeira TO da segunda câmara também. Mas eles vai ficar só para mais tarde. A pauta deles também está bem cheia. Aí o Paulo pediu só para avisar quando a gente terminasse. Acho que vai ser no final do dia lá. Ah, maravilha. Vamos agilizar então, para não haver um choque aí, o Paulo não brigar comigo depois. Ok. Arielle, eu te mandei a pauta? Não, Ai, perdão. Vou te Tudo mandar bem. a pauta também. Mas, enquanto isso, você está com acesso à pasta T, não é? estou sim. Bom, nós vamos julgar agora o item 137 da pauta. Está na pasta do Luiz Felipe. Ok, É 137, recorrente eu vou abrir aqui. ABC Shipping. Ok, eu vou abrindo aqui, pode começar. Perfeito. Então, com a palavra, o relator. Presidente, a situação é análoga às anteriores, então vou fazer uma síntese aqui para a conselheira Arielle, da maneira que eu uso para julgar esse tipo de processo. Então, são processos do acórdão da DRJ Rio, que você certamente conhece lá na TE, a gente, corriqueiro na TE, processos da DRJ Rio, e eu tenho por maneira de julgar esse tipo de processo, primeiro, se não tem a suscitação da recorrente da nulidade, eu conheço de ofício, porque é notório que tem muita omissão, né, aquele acórdão da DRJ Rio, e eu tento ver se tem algum argumento que ele deixou, que o acórdão do Rio deixou de enfrentar. Eu não sou nem daquele que sempre anula, nem daquele que sempre acolhe. Então, eu procuro identificar se existe algum argumento capaz de reformar, de tornar insubsistente o auto. Se tiver algum argumento, eu vou pela nulidade, senão eu analiso o mérito. No mérito, se eu puder dar provimento, eu afasto a nulidade e vou dar provimento, com força lá no parágrafo 3º de 59, do PAF, senão eu mantenho a nulidade. Então, é nesse molde que todos esses processos eu vou julgar. Nesse caso concreto aqui, a gente tem um agente de carga, uma multa de R$5.000 por prestação extemporânea do CE House, julgado pela DRJ Rio. Ele fez várias alegações, uma delas é uma alegação nova, que eu já estou aqui passando o relatório, no recurso voluntário. Então, ele traz lá a questão da responsabilidade, razões alheias à sua vontade, etc., princípios constitucionais, mas ele traz uma alegação que também não é muito usual. Ele diz assim: em face da publicação da Lei 12.766 de 2012, na qual se alterou o artigo 57 da medida provisória 2158, com base no quanto autoriza o 106 do CTN, deve ser afastada por completa penalidade imputada, uma vez que não há mais capitalização legal que possa manter a multa no caso concreto, já que trata de disposição legal prevista na legislação tributária. Isso foi uma
uma multa de R$500 por descumprimento de obrigação acessória genérica, que ele trouxe isso daí no recurso voluntário dele. Então, seguindo o voto aqui, como a gente tem feito, presidente, eu vou ter a parte da preliminar, eu já vou ler aqui na folha 4 o que está na impugnação. Compulsando o alegado com que consta dos autos, observo que em impugnação de folhas 40 a 59, além das corriqueiras alegações de prejuízo à fiscalização, legitimidade passiva, de ocorrência de denúncia espontânea, a recorrente sustentou que a multa impugnada não poderia ser aplicada em função da revogação expressa dos artigos 45 a 48 da IN 800 e ainda pela falta de capitulação legal em decorrência da retroatividade benigna no artigo 57 da MP número 2158/35. Então, eu trago aqui os excertos onde ele fala isso e vou em frente. Vê-se, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso. De fato, trago aquela argumentação que ele não é obrigado a enfrentar tudo, mas não pode deixar de enfrentar alguma coisa que possa infirmar a decisão, o auto de infração. Vou mais para frente. Ora, a impossibilidade de prestação das informações exigidas em decorrência de antecipação de data de escala pelo armador seria passível de afastar a aplicação de penalidade, não podendo ter... Não, isso aqui está errado, eu tenho que tirar isso aqui. Essa alegação não foi feita. De que haveria antecipação de escala, essa alegação não foi feita, eu vou retirar. Então, na verdade, o que deixou de ser feito aqui foi essa alegação, deixou de ser infirmada, essa alegação da retroatividade benigna do artigo 57 da MP 2158 e a revogação dos artigos 45 e 48 da IN 800 de 2007. Isso, a meu ver, essa omissão implica nulidade do acordo da DRJ Rio. Então, eu estou acolhendo a preliminar de nulidade. Nesse caso aqui, até tem análise do mérito, eu faço a análise do mérito aqui mais para frente, como não tem provimento, então eu estou dando parcial provimento para reconhecer a nulidade, presidente. Ok, veja mais ou menos por caso de não prevalecer a preliminar. Bom, acho que a matéria já está bem consolidada. Tudo tranquilo, doutor Ariene, entendeu perfeitamente a questão? Temos alguma divergência no colegiado? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso para declarar de ofício a nulidade do acordo da DRJ, determinando o retorno dos autos para que seja proferida a nova decisão. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Ariane Dark Diniz e Amaral. Próximo item da pauta, nós vamos agora dar um salto para processo item 151 da pauta. Doutora Ariene, ainda é de relatoria do conselheiro Luiz Felipe, está na pasta dele, recorrente Savino Delbeni, item 151 da pauta. São dois Savinos Delbeni, não é, Luiz? Eles são iguais? São dois, é a mesma situação, presidente. Eles têm, salvo engano, conclusões distintas. Perfeito. Tá? Perfeito. Eu vou ao item 151. Vou proceder da mesma forma, presidente. Vou mostrar os pontos aqui e a gente, se tiver alguma dúvida, volta, ok? Combinado. Então, a DRJ Rio de Janeiro, mais uma vez. Ele trouxe uma alegação também. Tá aqui, eu vou no recurso voluntário. Uma alegação de que se incidiria aquele artigo 24 da 11.457 de 2007, que é aquela que diz que nas decisões tem que se respeitar um prazo máximo de 360 dias, que todos conhecem. Ele trouxe essa alegação. E ele trouxe uma outra alegação
de que denúncia espontânea, e ele trouxe uma outra alegação, salvo engano, vou ver mais para frente aqui, deve ter aqui. Eu vou já para o voto, então, presidente, na parte da nulidade, tá? Que eu tenho o que ele trouxe em impugnação. Folha 4 do voto. Compulsando o alegado com que consta dos autos, observe que em sua impugnação de folhas 21 a 62, além das corriqueiras alegações de prejuízo, ausência de prejuízo à fiscalização, de ocorrência de denúncia espontânea, a recorrente sustentou que, por ter a atracação do navio ocorrido anteriormente a 1 de 4 de 2007, o Siscomex-CAG estaria em fase experimental. As infrações somente passariam a ser penalizadas a partir daquela data, nos termos do artigo 50 da IN 800. Vocês vão se lembrar que tem aquela parte final da IN 800, que ele não exige que, no caso da desconsolidação, seja 48 horas anteriormente, mas que seja antes da atracação, né? E ele trouxe essa alegação na impugnação. Eu estou entendendo que isso também seria passível de afastar a autuação. Então, nesse caso, eu também estou entendendo pela nulidade. Tá? Eu até trouxe aqui também a análise de mérito, mas, no final, a conclusão foi a mesma: reconhecer de ofício a nulidade do acordo, dar parcial provimento, determinando o retorno dos autos à DRJ Rio para que seja proferida nova decisão. Perfeito. Alguém diverge? Eu vou divergir, senhor presidente, porque eu votei, inclusive, processo desse mesmo contribuinte na minha sessão, e para manter a coerência, acho que dá para superar esse, na minha opinião, né? Dá para superar esse vício, e como eu entendo que, mesmo com a revogação do artigo 45, continua-se, a infração não conseguiria afastar aí, eu negaria provimento no final. Então, por economia, eu não anulo, eu conheço e nego provimento. Como voto? Perfeito. Temos uma divergência, então. Vamos entrar em regime de votação. Acho que as duas posições estão bastante claras, né, para todos. Doutora Ariene, como vota? Eu voto com o relator, presidente. Perfeito. Doutor Ronaldo, como vota? Áudio, doutor Ronaldo. Com o relator. Perfeito. Doutora Fernanda? Com o relator. Doutor Gustavo? Com o relator. Doutor Leonardo? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para declarar de ofício a nulidade do acordo da DRJ, determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão, vencido o conselheiro Miller Nonato Cavalcante. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves Castro Neto, substituído pela conselheira Ariane Dark Diniz e Amaral. Item 152 da pauta, ainda Savino Delbene. Doutor Luiz Felipe, com a palavra. Presidente, o processo é igual, só que a impugnação é distinta. Então, nesse caso, eu vou passar aqui a parte da nulidade, e o porquê que eu não acolhi, nesse caso, a nulidade, até porque para ficar diferente do anterior. E eu vou votar depois no mérito, vou fazer a análise do mérito e vou negar provimento. Então, eu vou passar a parte da nulidade, como a gente tem feito, para mostrar a diferença desse processo com o anterior. Depois a gente passa a análise do mérito, ok? Perfeito. Compulsando o alegado com que consta dos autos, observo que a impugnação de folhas 36 a 45, a recorrente à lei de arguir ofensa a princípios constitucionais, sustentou basicamente que não teria havido prejuízo à fiscalização, visto que as informações necessárias ao controle aduaneiro teriam sido prestadas pela agência de navegação, sendo ínfimo atraso. As informações teriam sido prestadas antes de qualquer procedimento fiscalizatório, o que permitiria seu enquadramento no conceito de denúncia espontânea, e se aplicaria o caso disposto no artigo 736 da 6759, que trata de relevação de penalidade. Neste caso,
eu estou entendendo que não houve cerceamento porque, bem ou mal, o acórdão acolheu e afastou as alegações. Então, eu estou afastando a preliminar de nulidade, ok? Perfeito. Eu vou à análise do mérito. Então, informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de desconsolidação de carga, operação MSC Rio Plata, atracou no Porto de Santos, 5/9/2008. A informação foi prestada em 5/9 às 17h03. Uma carga objeto de desconsolidação foi trazida ao porto pela embarcação nacionalizada com atracação efetivada em 5/9/2009 às 12h54. A prestação de informações das quais era responsável ocorreu após o limite estabelecido à época, o registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico. Como é 2009, ainda vigia aquela disposição temporária que ele não tinha 48 horas antes, mas ele tinha que fazer até a atracação do navio. Nesse caso, ele fez após a atracação do navio, então entendo que está caracterizada a infração. Trago aqui o extrato do conhecimento, que mostra as datas todas, e vou em frente. À vista da prestação extemporânea, foi lavrado o auto de infração, não se questiona a intempestividade. A autuação decorreu da constatação de ausência da prestação tempestiva das informações estabelecidas no artigo 22, inciso 3, da INRVB 800/2007, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se subsume a penalidade prevista no dispositivo legal. Foi sustentado pelo agente de carga, eu não sei se é carga ou se é agente de navegação, tem que dar uma olhada aqui depois, em sua peça recursal, em síntese, que o julgamento da lide teria ultrapassado 360 dias estabelecidos pelo artigo 24 da Lei 11.457/2007, aplicável ao caso, em ofensa ainda ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873/99. As informações necessárias ao controle fiscal teriam sido prestadas dentro dos prazos estabelecidos e, nos termos da norma vigente à época, não seriam obrigatórios. Teria ocorrido anúncio espontânea, visto que teria prestado as informações muito antes do início de qualquer procedimento de ofício de fiscalização aduaneira, que deveria ensejar afastamento da aplicação e, a por demais gravosa, confiscatória, devendo ser reconhecido ofensa dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Tais argumentos são de vasto conhecimento desse colegiado. A meu entender, não tem condão de afastar a atuação. Vejamos. Inicialmente, a recorrente sustenta que, instaurado o processo administrativo pelo contencioso, deveria ser observado o prazo de 360 dias para a manifestação dos órgãos julgadores, conforme estabelece o artigo 24 da Lei 11.457/2007, combinado com o princípio constitucional da razoável duração do procedimento administrativo estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal. Assim dispõe o mencionado artigo, transcrevo aqui. Observe-se inicialmente que tal dispositivo está inserido no capítulo 2 da Lei 11.457/2007, que trata de regras a serem observadas pela PGFN, quando essa for parte em litígios tributários, razão pela qual o prazo nele previsto não vincula a autoridade competente para reconhecimento de direito creditório, ou seja, o prazo reclamado não se aplica a decisões administrativas proferidas em decorrência de pedidos de restituição apresentados pelo contribuinte, nem seja aproveitamento tácito de crédito, como faz crer a recorrente. Diversos são julgados deste Conselho nesse sentido, então, como exemplo, o acórdão 3401.004.084 do conselheiro Rosal Trevisan, qual peço vênia para tomar com os meus fundamentos por ele utilizados. Trago aquele voto que todos conhecem do Trevisan. Na mesma linha, destaque-se que ainda já é entendimento sedimentado no âmbito desse Egrégio Conselho, que é inadmissível a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, distorce que não se aplica o disposto parágrafo 1º, artigo 1º da Lei 9873 de 99. A matéria já é objeto de súmula, na qual se manifestou o entendimento de que o Instituto não é aplicável ao contencioso administrativo. Se pronunciou o CARF nesse sentido, tendo sido zerada a súmula CARF 11, que efeitos vinculantes. Trago ela aqui de volta. Trago aqueles argumentos todos que a gente já discutiu. Bem, a obrigação acessória de transportador prestar informações sobre os veículos ou carga na exportação e na importação, disciplinada IN 24.800, trago aqui todos os dispositivos legais. E aqui eu vou afastar aquela questão do artigo 50. Eu já estou na folha 11, presidente.
À época dos fatos, a instrução normativa RFB 800 trazia artigo 22 já transcrito que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar determinadas informações sobre suas cargas, os prazos nele estabelecidos. Esses prazos seriam obrigatoriamente aplicados a partir de 1º de abril de 2009. O artigo 50 do ato normativo estabelecia em seu caput que os prazos de antecedência previstos no artigo 22 somente seriam obrigatórios a partir daquela data. Contudo, seu parágrafo único, também já transcrito, expressamente estabelecia que o disposto no caput não eximiria o transportador da obrigação de prestar informações às cargas transportadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no país. Na aplicação do vocate constante no artigo 50, então, deve ser observado também o que consta na linha E, inciso 4, parágrafo 1º, do artigo 2º e no artigo 5º da mesma IN, que expressamente dispunham que, para efeito de sua aplicação, o transportador classifica-se em agente de carga quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional e que as referências a transportador abrange sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. A recorrente insurge-se ainda contra a autuação, arguindo que estaria amparada pela ocorrência de denúncia espontânea. Nesses termos, parágrafos 1º e 2º do artigo 102, decreto 3766. Trago aqui uma discussão que eu vou poupá-los à leitura. Falo da denúncia espontânea, que também já é de largo conhecimento, súmula CLAP 106. Já vou lá para as conclusões, para o finalzinho. A prestação das informações atribuídas à agência de navegação, dentro do prazo estabelecido pelas normas, não supra a prestação de informações atribuídas ao agente de carga, devendo este responder pelo cumprimento extemporâneo da obrigação acessória. Por fim, defende a recorrente violação a princípios, que eu também afasto pela súmula CAF número 2. À vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa a princípios constitucionais, e por reconhecer de ofício a nulidade do acordo recorrido para, no mérito, negar-lhe provimento. Perfeito. Você superou a nulidade, não é? Superei a nulidade e neguei provimento. Eu conheci de ofício, superei e neguei provimento. Tá. Aqui tem prescrição intercorrente. Então, eu vou... Só um segundinho, doutora Fernanda. Só uma definição aqui. Já eu lhe passo a palavra. Doutor Luiz Felipe, acontece que nessas situações você não pode registrar, não deve registrar nulidade. Você tem que retirar a parte, você não pode, na decisão, dizer que reconhece a nulidade do acordo. Ok. Eu estava até pegando isso aqui, vou ler para o senhor aqui, para ficar não ter dúvida. É o decreto 70.235, o PAF, artigo 59, são nulos, né? Tá. Parágrafo 2º, na declaração de nulidade, a autoridade irá usar autoalcançados, determinar as providências. Parágrafo 3º, quando puder decidir do mérito, a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Então, a orientação do PAF é não declarar a nulidade. Era só essa a minha consideração. Passo a palavra à doutora Fernanda. Presidente, só gostaria de registrar que, como aqui tem pressão intercorrente, eu vou apresentar divergência e vou declarar voto. Perfeito. Temos a apresentação de um voto divergente. Eu vou fazer a tomada de votos. Doutora Ariene, está tranquila para votar? Conhece bem a matéria? Quer maiores explicações da doutora Fernanda ou do doutor Luiz Felipe? Por que ele não acata? Porque ele não suscitou de ofício? Não, presidente, estou tranquila. A questão da prescrição intercorrente a gente tem votado também lá na nossa turma, e eu estou de acordo com o relator. Perfeito. Doutor Ronaldo, como vota? Com o relator, senhor presidente. Obrigado. Doutor Gustavo? Com o relator, presidente. Doutor Miller? Com o relator, presidente. Doutor Leonardo? Com a divergência, eu vou apresentar a declaração. Perfeito. Peço só um segundinho para poder registrar aqui o resultado. Presidente, Pois não, Luiz? Na verdade, a nulidade eu conheci de ofício e rejeitei. Não decretei a nulidade, eu conheci de ofício e rejeitei.
Aí eu fui para análise do mérito e neguei provimento. É porque nas suas conclusões... né? Conhecer de ofício e negar... Eu rejeitei, é só tirar. É porque, na verdade, ele não trouxe. Então, eu tenho que conhecer para poder abordar. E eu rejeito. Não sei se nesse caso simplesmente... Eu acho que ficaria mais fácil simplesmente não falar, né? Porque do jeito que está aí, ó como você escreveu, por reconhecer de ofício a rejeitar, nulidade. né? Eu teria que reconhecer e rejeitar. O que eu acho que não acho coerente é em todos os processos eu conhecer de ofício, neste eu não conhecer, eu não citar. Eu acho que eu preciso, por coerência, citar, até porque foi diferente dos casos anteriores. Que eu acho que aí é superar e não rejeitar. Você supera a nulidade e vai em frente. Não, eu não supero porque eu não entendo que ela é nula. Minha sugestão... Então você não precisa falar de nulidade. Que, assim, o vício não gerou a nulidade do artigo 59. Embora exista o vício do 59, ele não preteriu o direito de defesa para a aplicação do 59. Ele não tratou. E um outro caso idêntico também ele não tratou. Num eu abordei, então no outro eu penso que eu preciso abordar. Então, não seria penalidade de nulidade, seria vício no acórdão, mas o vício não incide o artigo 59 do decreto 235, porque aí você não aplica como preterimento de defesa, não anula. Aí seria uma penalidade diferente, a missa de nulidade seria vício no acórdão recorrido. Perfeito. Com a palavra, doutor Ronaldo. Senhor presidente, eu entendo que, nesse caso, poderia até retirar toda essa análise de nulidade e partir direto para o mérito. Mas o que o conselheiro relator fez é simplesmente fazer uma análise para verificar se há algum tipo de vício que levaria à nulidade. De ofício, ele fez essa análise, mas verificou que não havia essa possibilidade e aí partiu para o mérito. O que justificaria... qualquer em qualquer processo, você poderia fazer esse tipo de análise, de verificar, antes de começar a analisar, de ofício, se há algum tipo de vício que leve à nulidade. Agora, nesse caso especial desses processos, o que justifica isso é justamente o fato de que há muitos processos nessa mesma linha. Eu acho que do jeito que o conselheiro relator fez, não traz nenhum prejuízo nem confusão, não. Eu posso, em vez de conhecer, considerando a incidência, a constatação de nulidade em vários desses acordos, fazer uma análise e concluir que não tem vício, em vez de conhecer e rejeitar. E aí eu só negaria provimento, presidente. Minha sugestão, Luiz, é o seguinte. Para mim, eu acho que você deveria, no dispositivo, retirar essa menção à nulidade. E na sua fundamentação, você diz que concorda que existe a nulidade, mas que você deixará de declará-la. Você não acha que não há. Não tem nulidade. Pronto. Então só analisei para concluir que não tem. Pronto, então você só deixa isso claro na fundamentação. Perfeito. E no dispositivo, a minha sugestão é que não conste. Rejeitar, isso. Perfeito? Eu estou terminando só de finalizar aqui a redação do acórdão e já eu passo para vocês o registro da decisão, né? Só lembrando que já são 15h, gente. A gente está amanhã ainda. Tem que acelerar.
Uma pergunta ao conselheiro Ronaldo. Nesse processo, você também vai querer apresentar a declaração de voto, Ronaldo? Não. Não. Beleza. Só porque eu copiei aqui, deixa eu tirar seu nome aqui. Ok, vou fazer a proclamação do resultado. Peço que me corrijam se houver algum equívoco. Acordam os membros do colegiado. 1. Por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios constitucionais. E 2. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Cotizias e Leonardo Agassawara de Araújo Branco, que votaram por declarar a prescrição intercorrente do processo. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Ariane Dark Diniz e Amaral. Manifestaram a intenção de apresentar a declaração de voto os conselheiros Fernanda Vieira Cotizias, Lázaro Antônio Souza Soares e Leonardo Agassawara de Araújo Branco. Feito? Próximo item da pauta, 153, permanecemos com o conselheiro Luiz Felipe Schenker do Brasil. Presidente, os processos também têm conclusões distintas. Eu vou começar pelo 153. Está na pasta. Também é um processo de prestação extemporânea, também da DRJ Rio. Houve arguição de nulidade. Não, é DRJ São Paulo, não é DRJ Rio, tá? E há uma arguição formal expressa de nulidade, tá? E tem também uma alegação de que ele era associado àquela associação, a CTC, né? Então, eu vou passar um pouco mais devagar aí, porque está um pouco diferente esse processo, até porque a gente não jogou nenhum desse aí, pelo menos por hoje. Perfeito. Vou lá pelo recurso voluntário, tá? Se precisar, a gente volta para o relatório. A decisão da DRJ foi por concomitância em relação àquela ação. Em vista da concomitância, ele reconheceu a concomitância. E o agente de carga alegou no recurso voluntário que teria vício formal por uma descrição que não seria clara e completa, e disse que haveria vício também na decisão da DRJ, pois não foi conhecida a arguição feita em torno da denúncia espontânea, em virtude do ajuizamento da ação pela CTC, ele cita aqui a ação da CTC. Ele disse que valiosos argumentos trazidos pela empresa objetivando a anulação do procedimento administrativo em tela ou cancelamento deixaram de ser analisados. Ele diz que todas as informações foram tempestivamente incluídas no sistema em observância ao prazo. Ele diz que os dados foram prestados sempre no momento oportuno. E ele alega ausência de prejuízo ao erário, razoabilidade, proporcionalidade. Diz que foi prestado antes da lavratura de auto de infração, cita o acordo de facilitação de comércio, e diz, por fim, que a matéria encontra-se em discussão lá na ação da CTC. Eu vou para o voto, então, presidente. Pois não. Analisando o ocorrido, de início observa que a recorrente traz como primeiro fundamento a peça recursal a argumentação que teria cerceado seu direito de defesa, em decorrência do não conhecimento de argumentos que trouxerem sede de impugnação pelo colegiado de primeira instância. De fato, os argumentos da possibilidade de ocorrência de denúncia espontânea não foram conhecidos pela DRJ São Paulo, por entender aquela autoridade julgadora que haveria decisão exarada em ação coletiva em trâmite da 14ª Vara Federal Civil de São Paulo, cujo objeto seria a aplicação de multas e sanções administrativas associadas ao artigo 22 da IN 800/2007. Trago aqui os excertos em que ele fala isso daí.
e da decisão da DRJ. De fato, já se diz que importa em renúncias às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, que ensejaria o seu não conhecimento, inteligência do súmula CAF 1. Propositura da ação ordinária número tal, pela Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Cargas, Comissária de Despacho e Operadores Intermodais, também já é de vasto conhecimento por este Conselho. Sobre o assunto, é importante ter em conta que há decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral que devem ser observadas a situação que se apresenta, em observância ao que restou decidido pela Suprema Corte, nos termos DRE 573232 e 612.043, a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva em rito ordinário, ajuizado por associação civil na defesa do interesse dos associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que fosse em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constante da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. No caso em tela, não há dúvida de que a recorrente alegadamente filiada à CTC seja residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador, 14ª Vara Civil Federal de São Paulo, visto que se extrai dos autos que está estabelecido no município de São Paulo. Não obstante, não se tem nenhuma comprovação de que estivesse constante da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento da ação judicial, como preconiza a decisão vinculante. Ademais, é entendimento pacificado no âmbito dessa turma que as associações são legitimadas extraordinárias e atuam no processo judicial na qualidade de parte, mas não de representante, e apesar de defenderem direito à lei, atuam em nome próprio, de forma que qualquer dos colegitimados poderia isoladamente propor demanda judicial ou litigar administrativamente sem a ocorrência da concomitância. Esse é o teor do acordo 3401-007-87831, ao qual me alinho e da qual peço vênia para utilizar como fundamentos desse voto. É o voto do conselheiro Lázaro, eu trago aqui. Vou lá para frente. Tal entendimento está em consonância com o que restou acordado pela Câmara Superior, tá? Aqui trago o acordo da Câmara Superior, que é, no caso, aí, um pouco diferente, porque é mandado de segurança. À vista do exposto, entendo que deve ser afastada a concomitância reconhecida pelo acordo recorrido, sendo assim conhecida a arguição de ocorrência de denúncia espontânea, formando a decisão recorrida nesse sentido, ou seja, houve uma concomitância, eu entendo que não aplicando esse impedimento, e eu vou tratar da denúncia espontânea mais tarde. Preliminar de nulidade. Então, ele trouxe uma preliminar de nulidade. Eu vou tratar aqui. No caso em comento, não há, ao meu ver, qualquer vício ou mácula que possa levar de nulidade ou auto de infração, efetuado pelo auditor fiscal, desiste de sua competência. Entendo que não merece qualquer reforma da decisão de piso ou afastar a mesma arguição posta em impugnação. Trago aqui os argumentos da DRJ. Não vejo, assim, qualquer fundamento para anulação do auto de infração. Preliminar de nulidade do acordo da RJ, que ele também trouxe. Quando a arguição de nulidade do acordo recorrido, compulsando o alegado que consta dos autos, observa que em sua impugnação, a recorrente, além da já tratada arguição de nulidade do auto de infração, de alegação de ofensas a princípios constitucionais, sustentou basicamente que não teria deixado de prestar as informações, tendo havido somente retificações para atualização dos dados já prestados no sistema, situação que ensejaria a aplicação da solução de consulta COSIT 16, e que o registro de informações fora do prazo, mas antes da lavratura do auto de infração, equivaleria à denúncia espontânea. Entendo que não deixou de tratar a decisão recorrida, então eu não estou acolhendo, mais para frente aí no voto. Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. No caso em tela, a recorrente defende a anulação da decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa, por entender que os argumentos trazidos objetivando o cancelamento da multa aplicada deixaram de ser analisados pela autoridade, sem qualquer amparo legal para tanto. No meu ver, contudo, não houve cerceamento de defesa, pois não foi omisso o julgador em relação à matéria, apenas entendeu o colegiado de primeira instância que deveria prevalecer a decisão judicial, não conhecendo por concomitância o argumento da denúncia espontânea ao amparo do artigo 87. Então, eu trago aqui os excertos. Ele não foi omisso, né? Ele tratou. Demais, a empresa vem exercendo com plenitude o seu direito, foi cientificada, enfim. Então, eu estou afastando a nulidade do acórdão, presidente.
Vamos em frente? Pois não. No mérito, o que a gente tem é uma autuação de R$10 mil, desconsolidação de carga, atracação 16/2/2018, CE extemporâneo 15/2/2018, já é 48 horas, como a carga objeto da desconcentração foi trazida ao porto pela embarcação mencionada, com a atracação prevista para 16/2/2012 e registrada na mesma data, 26, a prestação de informações das quais era responsável ocorreu em tempo inferior a 48 horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico, subsumindo a prática da infração. Eu trago aqui os dados todos mostrando que são 2 conhecimentos, por isso que a multa foi de R$10 mil. São embarcações distintas, então a multa é duplicada. Vou mais à frente aqui. Foi sustentado pelo agente de carga e sua peça recursal em síntese que sua conduta não caracteriza o tipo legal sobre a qual se justificou a imposição de multa, pois todas as informações relativas ao transporte teriam sido tempestivamente incluídas, não teria se caracterizado a ausência de informação, pois os dados foram prestados sempre no momento oportuno, não teria havido prejuízo ao erário. Trago aqui toda a base. Afasto a denúncia espontânea pela aplicação da súmula CARF 126. Alegação de dano, ausência de dano ao erário, e razoabilidade e proporcionalidade, eu também aplico a súmula CARF 2. Vou mais à frente aqui, já a folha 18. Por fim, quanto à alegação de que aplicar-se ao caso a solução de consulta interna POSIT número 2, solicitada pela recorrente, de forma que a retificação de prestação de informações não configure infração, melhor sorte não lhe socorre. De fato, a solução de consulta traz em seus itens 10 e 11 entendimento do qual compartilho de que as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo e que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de prestar na forma e no prazo estabelecido. Trago aqui a solução de consulta. No caso em tela, para as 2 operações de desconsolidação, não há qualquer informação ou elemento trazido pela recorrente, apontando para a retificação de dados, bem como asseverou a decisão de piso, ou seja, não teve retificação, uma mera alegação sem provas. Diante do exposto, não vejo fundamentos para a insubsistência do auto de infração para a reforma e anulação do acórdão recorrido. Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa da razoabilidade e da proporcionalidade, e por rejeitar as preliminares de nulidade para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, afastando o não conhecimento da alegação da denúncia espontânea feita pelo acórdão recorrido. Como eu voto, presidente? Doutor Felipe, eu não entendi muito bem esse finalzinho. Dar-lhe parcial provimento, porque afastando o não conhecimento. Porque ele não conheceu, e eu conheci, porque eu entendo que não há concomitância. Mas isso é caso para... Eu acho que aí não é caso de procedência, não. Que a parcial... Negar provimento. Conhecimento é uma questão preliminar, né? Você conhece ou não. Aí depois você avança para o mérito e você vai dar provimento ou não. Ok. Não sei se o colegiado discorda, se tem alguma divergência. A doutora Ariane pediu a palavra? Presidente, é que na última sessão lá da TE, né, Miller, a gente teve uma questão, a minha dúvida é o seguinte, neste processo, o contribuinte consta da relação, da ação, porque lá na TE a gente vinha aplicando o entendimento da ausência de concomitância, desde que não constasse na relação da ação. Mas aí eu analisei um pouco melhor e na última sessão a gente chegou a uma conclusão de que o caso merecia a gente baixar em diligência, por quê? Quando a gente pega a bendita da decisão, a gente sabe que a decisão até já foi revogada no TRF e tal, mas a gente não tem o resultado final formalmente no processo. Então, a aplicação ou não efetiva, no caso lá a gente não tinha daquela situação.
Porque o parágrafo dessa ação anulatória, da decisão da juíza, certo ou errado, ela enfrenta a questão do alcance, ela enfrenta tudo, e diz que se aplica integralmente. Para aqueles contribuintes que constam na lista, eu conversei com o Marcos, e aí foi um acordo lá na nossa turma, a gente achou melhor baixar o processo em diligência, para que o contribuinte juntasse a certidão de inteiro teor do processo, o status do processo, os recursos, enfim, se houvessem, para que a gente tenha certeza ou não da aplicação dela, entendeu? Porque senão fica inviável. Nós tivemos também um caso que não tinha, que ela não constava, que foi o caso de um outro contribuinte, que a gente também entendeu que era o caso de baixar em diligência, porque se veio o argumento como argumento de defesa, porque uma situação é que, quando eles apresentam como jurisprudência simplesmente, neste caso que a gente teve, apesar dele usar também citando junto com outros julgados do CARF e tudo, ele traz como item de defesa, olha, eu estou fora, essa liminar me alcança, mesmo que eu não esteja na lista, com base nesse trecho da decisão. E, de fato, é ruim para todo mundo, né? A gente entende que é complicado a gente baixar um processo em diligência, mas na medida em que ele manifestou como item de defesa, eu estou excluído, essa decisão a denúncia, o reconhecimento da denúncia espontânea que me aplica, então nós resolvemos baixar em diligência. Então, essa tem sido a posição nossa lá. Então, eu queria entender um pouco mais se ela consta da lista, se não consta, se ele está citando apenas como item de jurisprudência, ou se ele traz efetivamente como argumento de defesa. Porque se ele traz como argumento de defesa, eu entendo que é o caso de baixar. Salvo engano, a jurisprudência em relação à dúvida entre a empresa ter aderido através de manifestação formal de documento individual à sua adesão à ação judicial, ou se a decisão foi através de votação colegiada, né, em que não há uma manifestação individual e que simplesmente a decisão visa a abarcar todos os associados. Existe uma divergência que eu só vi na jurisprudência, né? Não vi impressa, mas não vi na doutrina. Eu não consigo ver essa diferença da manifestação individual. Nesse sentido, doutora? Eu não entendi. É nesse sentido, sim. Por quê, presidente? Deixa eu pegar aqui o trecho da decisão, porque esses processos, assim, eles estavam gerando bastante dúvida em relação à aplicação ou não. Mas é o caso, Luiz? Porque também, se não for o caso, a gente não tem nem por que ir muito a fundo, né? Em resumo, assim, porque eu participei da discussão também, a gente entrou numa discussão do tema 82 do STF e 499, que são, na minha opinião, é o meu entendimento, são duas decisões que tratam de matérias diferentes, mas elas intersectam entre si. O tema 499 fala sobre os efeitos da coisa julgada, e o tema 82 fala sobre a possibilidade de se atuar como substituto processual. Eu me filio à linha de para atuar como substituto processual é preciso uma autorização expressa e deve constar na petição inicial, conforme a inicial diz, olha, a ata da Assembleia, e eles não fazem essas provas. Então, por isso, eu voto conforme... Eu adiro mesmo. Isso, conforme o conselheiro Luiz Felipe, mas aí a dúvida da conselheira Iene é porque tem o tema 499 que falou o efeito da coisa julgada e o STF não faz um overruling ali do tema 82, mas ficou uma zona de intersecção, que ele fala, olha, para os efeitos da coisa julgada tem que provar que tem que ser da jurisdição da empresa e tem que constar, e tem que ser afiliado à associação na data da propositura. E é omisso com relação a como se diz, autorização expressa. Mas, na minha opinião, ele já se manifestou nisso no tema 82, então não houve... Para o Miller está esperando. Aí, a questão adicional aqui é o trecho da decisão, porque a decisão, ela ignora, ela não quer saber de um ou de outro. Ela simplesmente diz, olha, se aplica, porque houve um pedido nessa ação para que a Receita Federal, um pedido da Receita Federal, para que a empresa apresentasse a lista. E aí vem a juíza e diz, olha,
Primeiramente, cumpre afastar o pedido da parte ré para que a autora seja intimada ao cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 2º A da Lei 9494 de 1997, tendo em vista que acompanha o entendimento do STJ no sentido de que não há necessidade de autorização expressa ou relação nominal para que a associação ou sindicato, porque aqui ela mistura o Instituto da Representação com a substituição processual, né, do sindicato e da associação, que tem diferenças, atuem em seus nomes, seja para propor ações ordinárias ou coletivas, porquanto se está diante da chamada substituição processual. Aí ela cita um precedente aqui da ministra Tereza Arruda. Assim, entendam, não é que eu concorde com a decisão, eu só acho que a gente tem uma decisão judicial que teve essa história. E ainda que a gente tenha, em outros processos, enfim, eu tenho dificuldade de fazer essa prova emprestada aqui. E quando há a utilização desse argumento pela parte do contribuinte, eu entendo que a gente tem que baixar, porque eu não posso, ainda que eu entenda pelo tema 82, ou ainda que a gente vinha aplicando o 499, a conclusão que eu cheguei, não dá para a gente fazer isso, eu não consigo dar esse passo, porque certo ou errada, a decisão da juíza se manifestou sobre isso, e aí a justiça é soberana. Aí a gente não pode não aplicar aqui. E eu tenho realmente dificuldade da gente não saber nos autos, entendeu, o que houve com essa ação. Mas aí, no caso, seria para declarar concomitância. Isso, exatamente. Exatamente, porque aí eu entendo que a concomitante acabou. Né? Tá lá, ele renunciou, tá lá. E, como a maioria dos argumentos vem na linha da denúncia espontânea, né? A posição que eu vi aqui do conselheiro Luiz Felipe é de que, com a filiação da empresa à associação, isso não geraria concomitância. Agora, eu não sei se o conselheiro Luiz Felipe tem aí a manifestação no sentido de que, havendo manifestação expressa dele para participar da ação, não tendo sido uma decisão de assembleia, você não entende, né? Tá. Presidente, eu estou acolhendo o entendimento daquele voto seu, que não caracteriza concomitância, e eu, além disso, ainda falo que não há nos autos comprovação, eu falo isso um pouco antes ali, eu falo nos autos que não há comprovação de que ele faz parte da relação, assim que está no meu voto. Perfeito, eu acho que a matéria já está madura, né? As partes, todo mundo já entendeu os posicionamentos, então nós temos um voto divergente da conselheira Ariene no sentido de baixar o processo de diligência para averiguar se a recorrente, se ela aderiu a essa ação da STC na condição de se manifestar expressamente através de autorização individual ou se ela simplesmente está na condição de associada através de uma deliberação de ação judicial tomada por via de Assembleia Geral. Doutor Ronaldo, com a palavra. Lázaro, me permite só uma correção. Na verdade, a diligência é para que a parte apresente certidão de interteor da ação e o status dessa ação, porque, como eu disse, como ela entrou no mérito da questão da representação porque a decisão claramente permite que todo mundo, com lista ou sem lista, qualquer associada, né, poderia estar. Então, para saber o que aconteceu com essa decisão, porque se essa decisão caminhou no sentido da jurisprudência do tema 499, deveria ser só a lista, entendeu? E aí, se ela não constava da listagem original, ela não estaria abrangida. A decisão. Isso, exato. Perfeito. Doutor Ronaldo, com a palavra. Está mudo, Ronaldo. É rápido, presidente. A denúncia espontânea foi alegada perante a primeira instância e foi afastada por razão de concomitância. É isso que o conselheiro relator está afastando. Minha pergunta é a seguinte: afastando a concomitância e tendo havido essa alegação de denúncia espontânea,
e não tendo sido apreciado pela primeira instância, nós não deveríamos retornar o processo para análise desse argumento à primeira instância? Me parece que não, Ronaldo, mas eu passo a palavra ao relator. Presidente, eu prefiro manter como está, negando previmento no final. É a corrente que decidiu também. Pessoal, as teses foram delimitadas, a doutora Ariane me corrigiu na especificação. Vamos, então, colocar em julgamento acolher manifestar no sentido de acompanhar o relator ou a divergência, que é no sentido de baixar o processo de diligência para verificar, para que a empresa informe a sua situação processual. Conselheiro Ronaldo, como vota? Eu vou acompanhar o relator, então, senhor presidente. Conselheira Fernanda? Com o relator. Conselheiro Gustavo? Eu voto com o relator, presidente. Conselheiro Miller? Com o relator, presidente. Conselheiro Leonardo? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Apenas só um segundo para eu poder redigir aqui essa decisão. Vou proclamar o resultado. Se houver algum equívoco, por favor, me corrijam. Acordam os membros do colegiado. 1. Por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e rejeitar a preliminar de nulidade. E 2. No mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento. Vencida a conselheira Ariane Dark Diniz de Amaral, que voltou por converter o julgamento em diligência à unidade preparadora. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Ariane Dark Diniz de Amaral. Perfeito? Item 154 da pauta, conselheiro Luiz Felipe. Schenker do Brasil Recorrente. Presidente, esse é bem rápido, é outra impugnação e é julgamento na DRJ Rio. Então, ele trouxe em impugnação a alegação de que, já estou lá na página, na folha 4,
Além da corriqueira alegação de nulidade da autoinfração, a recorrente sustentou que, por ter a prestação da informação ocorrido anteriormente a 1/4/2009, aquela questão do artigo 50, que não haveria descumprimento da obrigação de prestar as informações e somente retificação, que a pena deveria ser substituída por uma sanção de advertência. Ele trouxe isso aqui, eu trago a parte da impugnação dele, que ele traz as alegações todas, a gente conhece já a DRJ, aquele acordo da DRJ Rio, que não trata disso daí, então eu estou acolhendo aí a nulidade. Simples assim. Tá. Essa parte toda que está em vermelho... É a parte de análise de mérito que eu sempre faço para ver se eu dou provimento ou não, mas como eu estou... eu estou aplicando a nulidade... É porque eu comecei do fim para o início, aí entendi uma outra... como eu sempre olho... Não, entendi. Então, Então, temos uma votação preliminar de nulidade do mérito, de nulidade do acórdão da DRJ. Alguém diverge da proposta do relator? Perfeito. Um segundo, por favor. Item 154, proclamação do resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do acórdão da DRJ, determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves Castro Neto, substituído pela conselheira Ariane Dark Diniz Amaral. Prezados, com isso, nós concluímos, então, a nossa votação da sessão da manhã. Peço ao conselheiro Leonardo e ao apoio administrativo, a Patrícia, para finalizarem a gravação, por favor.